Immanuel Kant foi um filósofo que viveu no século XVIII, faleceu no comecinho do século XIX, e entre as obras que ele dedicou à ética, a reflexões sobre a moral, estão A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, publicada em 1785, e A Crítica da Razão Prática, de 1788. Kant estava refletindo sobre questões do tipo o que torna uma ação moralmente correta, se o fundamento da moral deve ser empírico, deve ser concreto, ou se deve ser puro, se deve ser puramente racional. Então essas eram algumas das questões que o Kant enfrentou nessas obras, na sua filosofia sobre a moral e a ética. Kant vai afirmar que só existe uma coisa que é boa em si mesma, que seria a boa vontade. Para ele, a felicidade não seria algo bom em si mesmo, como alguns filósofos antigos defendiam, boa por si mesma, ou seja, independente das consequências, independente dos resultados, independente daquilo que resulta dali, só a boa vontade. A boa vontade, na definição do Kant, é a vontade de agir por dever. E o que é agir por dever? Agir por dever é fazer aquilo que é certo, sem nenhum tipo de interesse, sem segundas intenções, independente das consequências. Você age por dever quando você faz o que é certo, independente de qual benefício você pessoalmente tiraria daquilo. Você faz porque é o correto. É diferente de agir conforme o dever. Para o Kant, agir conforme o dever é fazer o que é certo, mas com segundas intenções. É fazer o que é certo, mas de modo interessado, em função dos benefícios que você pode ganhar ao realizar aquela ação. Então você faz uma ação que no fundo é certa, mas você está fazendo porque você vai se beneficiar pessoalmente daquilo, ou seja, você está agindo já pensando no interesse por trás daquela ação. O que é o dever? A gente está falando sobre agir por dever, agir conforme o dever. O que é dever nessa definição do Kant? Dever para o Kant é uma necessidade de cumprir uma ação, de realizar uma ação, porque você está respeitando uma regra, porque você está respeitando uma lei. Então, o conceito de dever, na visão do Kant, não é um conceito empírico, um conceito prático, um conceito concreto, porque não existe exemplo que não gere dúvidas de uma ação cumprida por dever. O que isso quer dizer? Você nunca vai saber se a pessoa agiu cumprindo uma regra, cumprindo uma lei, sem segundas intenções ou não. Não dá para saber concretamente isso. Por isso que o conceito de dever, ele é, na visão do Kant, um conceito ideal. É um conceito de dever ser, algo que não é, mas é o que deve ser, o que deve acontecer. As ideias morais, então, para o Kant, não se apoiam em lições da experiência. A gente vê um distanciamento do elemento da ética aristotélica, por exemplo, que está muito fundada no exemplo, de seguir exemplo de pessoas virtuosas. Aqui não tem isso, porque não dá para saber se aquela pessoa fez o certo porque sim, porque era o certo, ou porque se ela estava querendo aparecer, ou se ela ia ser favorecida de alguma forma, se aquilo ia gerar benefício para ela. Kant propõe, então, o contrário, que os exemplos concretos, que os exemplos da experiência, esses sim sejam avaliados em função do ideal moral. Então, a noção de dever é uma noção ideal que a gente vai usar na visão do Kant para analisar os casos concretos. Então, tem um caso concreto, você vai e analisa esse caso com base no ideal do dever. A ética, então, para o Kant tem essa pegada de ideal, de pura, e não de concreta, de empírica, de prática. Agir por dever, então, é agir segundo uma racionalidade, A racionalidade porque o dever é ideal. A razão faz o quê, então? Ela suspende, ela coloca na geladeira os nossos desejos, os nossos interesses. A razão permite que as pessoas pensem por meio de princípios gerais, normas que vão reger ações em diversos contextos diferentes, e não que ficam variando de uma hora para outra, se me beneficia eu faço assim, se não eu faço assado e tal. A razão nos permite decidir
Se a gente vai praticar a ação por razões morais, ou seja, né, as razões que vão beneficiar o grupo, beneficiar outras pessoas, ou egoístas, que eu faço só por mim mesmo. A razão permite que a gente se separe, que a gente coloque de lado interesses particulares para universalizar o julgamento, fazer julgamentos de ação que, em tese, iriam valer para todas as pessoas, para todos os seres humanos e não só para mim, o que está aí na base dessa ética, dessa moral kantiana, né? Universalizar um julgamento moral. Essa possibilidade de ser universalizável, para ele é critério de moralidade, como a gente vai ver adiante. O valor da ação está na máxima que determina a ação, ou seja, no princípio que está na base daquela ação e não o objetivo a curto prazo, a finalidade. O valor moral, então, não diz respeito às ações exteriores, diz respeito aos princípios internos da ação. Isso parece um pouco com algumas noções éticas da Grécia Antiga, né? Um pouco com Aristóteles, a questão do caminho do meio e tal, de um princípio, mas que não estava ali tão preocupada também como Kant, a ética do Kant não está, com a ação moral, né? Mas com as características do agente moral, de quem faz. Esse cara, essa moça, essa pessoa está agindo inspirado em que princípio moral? O que está por trás dessa ação? Então, o valor da ação moral está na máxima, está no princípio que rege essa ação e não nos elementos externos, aquilo que pode ser captado pelas sensações e pela observação. A ação moral, então, ela é motivada pela própria moralidade. Você faz porque é certo. É um pouco tautológico isso aqui, né? É meio que um curto-circuito, porque a moralidade acaba sendo explicada pela própria moralidade, mas é assim que o Kant vê. A ação moral é motivada pela própria moralidade, você não tem nenhuma motivação externa, a motivação está nela mesma. Lembra? Lá no começo, quando eu falei que a boa vontade é a única coisa boa em si mesma, para o Kant, tem a ver com isso, né? Ela se sustenta, a ação moral se sustenta na própria moralidade, e não fora dela, e não externamente. O que permite ao ser humano fazer escolhas e agir assim, assado, é a vontade. Para o Kant, a vontade, e aí assim a gente vai entender um pouco melhor o que ele queria dizer com boa vontade, né, que é diferente de ser solícito, de querer fazer as coisas de bom grado, não é exatamente a mesma coisa. A vontade para o Kant é a faculdade, ou seja, é a capacidade que a gente tem de agir segundo leis e regras, segundo princípios abstratos de ação, né, que não estão ali concretamente na ação, mas separados, né, abstratos. Você pode usar o mesmo princípio para várias situações concretas diferentes, né, de abstrato. Então, a vontade é o que permite ao ser humano agir segundo regras e leis, que não são necessariamente presentes ali, né, de forma concreta. Existem dois tipos de leis para o Kant. Existem as leis subjetivas, que são máximas que são válidas só para a vontade do próprio sujeito, né, que são mais egoístas, valem mais para aquela pessoa que está agindo. Exemplo, sempre levo vantagem, ou agir de modo a aumentar o meu prazer, ou aumentar o meu lucro, ou aumentar os meus privilégios. Isso é um tipo de lei subjetiva, vale só para aquela pessoa, vale só para o sujeito da ação. Leis objetivas, não. Leis objetivas são válidas para a vontade de todo ser racional, de todo mundo. São leis objetivas, não valem só para o sujeito que está ali. Exemplos, não fazer para a pessoa o que você não gostaria que fizessem com você, amar o próximo como a si mesmo, coisas do tipo, que vão valer para todo mundo. Mas Kant vai reconhecer que o ser humano não é sempre racional, então essa vontade não vai ser sempre regida por leis objetivas, o que significa que o ser humano vai ter que ser ali convencido, quase forçado eventualmente, a agir conforme a racionalidade. Então, as leis da razão vão se apresentar para a vontade como imperativos, ou seja, faz isso, faz aquilo, faça, né? Como ordens, como comandos, para não dar muita trela para a pessoa vacilar e seguir um interesse, seguir uma paixão, seguir um impulso, seguir a racionalidade. Uma vontade perfeita seria sempre determinada pela razão, mas não é o caso, né? A gente não é perfeito. A pessoa real não é perfeita. Então ela está sempre, né? Nós estamos sempre sujeitos à influência
de condições subjetivas, de contextos, de relações interpessoais, de inclinações, paixões, desejos, sensibilidade, etc. Então, para obedecer à razão, acaba que a vontade precisa ser constrangida, precisa ser obrigada a obedecer. E existem, então, dois tipos de imperativos que são apresentados à vontade pela razão, segundo Kant. Os imperativos hipotéticos são aqueles que apresentam uma ação que é necessária para você alcançar um objetivo, alcançar um determinado fim. Então, por exemplo, para chegar na hora da aula, para ser pontual, eu tenho que sair mais cedo de casa. Para ser tratado com cordialidade e respeito pelas pessoas, eu tenho que tratar essas pessoas também da mesma maneira. Eu não posso cobrar algo que eu não ofereço. Então, são sempre princípios e máximas que vão ter um objetivo em mente. Né? Eu quero ser bem tratado, eu trato bem as pessoas. Eu quero chegar cedo no meu compromisso, eu saio mais cedo, assim por diante. E os imperativos categóricos são um outro tipo de imperativo que eles vão propor uma ação como necessária em si mesmo. Então a gente já vai percebendo que a moralidade está no imperativo categórico, porque ele seria objetivo, seria incondicional, seria sustentado pela própria moralidade. A máxima assim, né, que explica para o Kant o que é o imperativo categórico e ajuda até as pessoas a pensar se aquele princípio de ação dela é um imperativo categórico ou não, é aquela fórmula que o Kant apresenta dessa forma. Age de tal modo que a máxima da tua ação se possa tornar um princípio de uma legislação universal, ou seja, age de tal maneira que a máxima, que o princípio do que você está fazendo possa ser generalizado, possa ser universalizado. O imperativo categórico ele envolve também o reconhecimento de que as outras pessoas também podem ser capazes de gerar as próprias regras, né, de serem autônomas e chegarem à mesma conclusão. E a gente pode ajudar as pessoas a atingir esse objetivo também. Sempre que eu tiver uma ação, sempre que eu pensar em alguma coisa, pensar, olha, será que o princípio que está na base dessa minha ação pode ser universalizado? Todas as pessoas podem compreender e chegar à mesma conclusão? Essa é mais ou menos uma forma resumida do imperativo categórico para o Kant, que é o imperativo realmente moral, que traz esse valor moral para a ação. A autonomia, né, sobre a qual eu estava falando agora anteriormente, que é um pressuposto do Kant, todas as pessoas teriam essa capacidade, é a possibilidade justamente de gerar esses imperativos categóricos, né, de dar a si mesmo as regras da própria ação. Então a liberdade que envolve aí, a liberdade que tem a ver com a autonomia para o Kant é justamente poder dar regras para si mesmo. O que é ser autônomo? Seguir as próprias regras. Agora, seguir as próprias regras não é só fazer leis subjetivas para seguir, não é isso. É você fazer leis objetivas, você ser capaz de usar a sua razão, que é uma faculdade universal, para gerar também princípios e máximas universalizáveis. Isso para o Kant é ser autônomo, isso para o Kant é ser livre, porque é só assim que a gente se liberta de agir por imitar outras pessoas. Eu fiz assim porque meu pai fez, porque minha mãe fez, porque meu amigo fez, fulano fez, então eu também fiz. A gente se liberta disso, dessa dependência de esperar o outro fazer para depois você fazer, ou de simplesmente obedecer. Eu fiz porque o fulano mandou eu fazer, eu fiz porque minha mãe mandou. Isso também é dependência. A autonomia representa independência moral. Eu ser capaz de tirar as minhas próprias conclusões e chegar a normas, a leis, a regras que possam ser válidas para todo mundo. Caso contrário, é egoísmo. Caso contrário, é algo imoral nessa visão da ética kantiana.